Olá, aqui é o Pai Sérgio de Odé, com a TV Encantos, mais uma vez trazendo um programa sobre a cultura afro-brasileira. Hoje vamos falar sobre uma grande guerreira, Orixá Obá, a guerreira que todos respeitam. Obá é um orixá que é muito respeitada porque ela sempre venceu as batalhas delas. Todos os grandes orixás, sejam eles imolés, guerreiros ou não, respeitam porque Obá se especializou na arte de guerrear. Existe dentro do mito iorubá várias passagens onde Obá ela desafiava grandes guerreiros em lutas e ela venceu todos esses guerreiros, sejam eles fortes, sábios, todos eles foram caindo um a um. E um dia ela desafiou Ogum, que é um orixá muito astuto e muito forte, muito respeitado. Mas Ogum, por saber da fama de Obá, ele foi se consultar com Ifá, o sábio. E esse orientou Ogum a fazer uma oferenda, uma magia, que era a única chance de Ogum vencer Obá. E Ogum foi dentro do culto, pegou lá as, as espigas de milho, os quiabos, macerou, e a função era que ele tinha que deixar isso no local onde a guerra iria acontecer, onde a disputa dos dois orixás aconteceriam. E ele foi lá num canto do local e deixou aquela massa babenta, gosmenta, no canto. Chegou o dia da luta, Obá, muito convencida, falou: chegou o grande dia, Ogum. Hoje é o dia da nossa batalha. E Ogum não arredou, falou: vamos batalhar. Começou a luta. E de imediato Obá já estava ganhando de Ogum. Já estava mais uma vez se sobrepondo aos grandes guerreiros. Ogum, na sua esperteza, foi atraindo Obá até onde havia deixado a oferenda. É interessante, porque ele estava apanhando. Neste momento, quando ele conseguiu levar o orixá Obá até onde havia oferenda, Obá pisou naquela gosma e escorregou. Nesse momento, Ogum pôde revidar e vencer a luta. Então foi por talvez descuido, que Obá não conseguiu vencer a luta com Ogum. Mas existe aí algumas coisas mais interessantes desse mito. Porque ao término, quando Ogum conseguiu sobrepor sobre Obá e vencer a luta, Ogum se sentiu atraído por Obá e a despiu naquele momento, tornando Obá sua mulher. Mas Obá, ela se sentia atraída, ela era apaixonada por Xangô e deixava isso muito claro. Tão claro que Xangô já tinha a primeira esposa dele, que era Inhaçã, a segunda esposa, que era Oxum, e acabou pegando Obá como a sua terceira esposa. Muitas vezes eu vejo Obá, a menção do orixá Obá, Obá, a terceira esposa de Xangô.
E eu acho que ninguém quer ficar conhecida na cola de outra pessoa. Então eu não tenho muito esse hábito, né? Orixá tem os méritos dela, tem o respeito dela, e eu não gosto de apoiá-la sempre com a terceira esposa de Xangô. Mas por ser a terceira esposa de Xangô, ela ganhou grandes rivais. A primeira e a segunda esposa de Xangô não via Obá com bons olhos. Eu faço um parêntese nesse aspecto. Ah, mas Xangô tinha muitas mulheres. Gente, nós estamos falando de uma cultura de origem africana, onde o homem ele pode ter quantas mulheres o bolso dele, as condições financeiras dele assim o permitir. Desde que, nesta cultura, ele trate todas as esposas com igualdade. O que eu quero dizer com isso? Se ele der uma casa a uma esposa, ele tem que dar a outra. Nós, com a nossa cultura, não permitimos a bigamia. E é até crime no Brasil. Mas nós temos que relatar que estamos falando de outras culturas e a gente tem que aceitar aquilo que às vezes até não compreendemos. Mas, voltando ao mito, Xangô tendo 3 esposas, todas as esposas tinham uma competição entre elas para ter Xangô presente em suas vidas. Então havia um momento que era o Xangô era cuidado por Inhaçã, havia um momento que Xangô era cuidado por Oxum e havia um momento que Xangô era cuidado por Obá. Obá tinha fama de não ser aquela mulher atraente, aquela mulher bela, porque ela era muito guerreira, muito firme, rígida. Então, ela se dedicava mais a Xangô para que ele se atraísse, para que ele gostasse dela. E ela tinha um ciúmes muito grande porque achava que Xangô tinha grandes tratos com Oxum. Oxum, esperta, um dia chama Obá para mostrar qual era o encantamento que Oxum fazia para que Oxum se deleitasse, para que Xangô se deleitasse de Oxum e olhasse Oxum com grandes olhos. Oxum, como sempre era muito famosa por preparar vários quitutes saborosos. E aí, nesse dia, Obá chega no reino de Oxum e Oxum está preparando uma comida que Xangô gosta muito. Mas Oxum estava com seu torso cobrindo sua cabeça e colocou na comida champignons, dizendo, champignon grande, a Obá que o segredo da comida dela é que ela colocava a orelha dela no prato para Xangô. Xangô chegou e foi comer aquele quitute saborosamente e se degustou. E o Oxum falou ao Obá, viu como ele aprecia este prato? Chegou a semana de Obá cuidar de Xangô e ela resolveu preparar esta comida a Xangô, utilizando-se da sua orelha. Xangô, ao ver aquele prato, ao saber daquilo, ao presenciar a orelha de Obá dentro do prato, ele se achou um horror.
e rejeitou muito o que fora ofertado a ele. Oxum, sabedora do que ela tinha feito, ela se encontrava presente no castelo de Obá. E aí ela tirou o torso de sua cabeça e mostrou a Obá que ela havia mentido e que ela havia tirado uma de Obá, porque ao tirar o seu torso, ela permanecia com as suas orelhas. Neste momento começa-se a guerra entre Oxum e Obá. As duas grandes orixás femininas começam a guerrear entre si, de tal forma que Xangô se irrita e começa, com seus trovões, a mostrar a sua ira. Ambos os orixás, Obá e Oxum, com medo de Xangô, transformam-se em rios e fogem de Xangô. Mas lembrando que as duas estavam em guerras. E esses rios na África são rios de correntezas que relatam essa passagem do mito iorubá, da guerra entre Obá e Oxum, que são dois rios que se encontram na África. E aí nós temos um relato da grande guerreira. E o que nós podemos falar do orixá Obá? Obá é um orixá que, na nossa visão, e aí eu canso de falar que é o que eu pratico na minha casa religiosa, é o que eu aprendi, e se alguém faz algo diferente, eu respeito. Mas eu tenho que relatar aquilo que foi me ensinado pelos meus antecessores, pelos nossos mais velhos. Obá é um orixá raro, nós não vimos muitas pessoas iniciadas nesse orixá, e é um orixá que se inicia somente em mulheres. Então, sabemos na história que algumas pessoas, erroneamente, tentaram iniciar homens em Obá. Mas não há esta iniciação. Obá é um orixá, como dito, que tem dificuldade de lidar, mas por ser guerreira, por vencer batalhas, nós a utilizamos muito para amenizar, para que ela nos oriente a conquistar os nossos anseios, as nossas necessidades. Então usamos Obá, pedimos a ela, oramos a ela por caminhos, por batalhas a serem vencidas, né? Aquele estudante que quer adentrar numa faculdade, aí ele pode pedir para o orixá Obá isso. Mas eu chamo a atenção, né? Não pensa que é só pedir e você vai conseguir, não. Estude, dedique-se, faça a sua parte, que os orixás fazem a dele. E não é um orixá de aceitação em corpo masculino. É um orixá muito exigente. Lembro-me de uma passagem, e eu gosto muito de relatar certas passagens, que minha Ialorixá estava ensinando a minha mãe criadeira a fazer uma oferenda a Obá. E aí o procedimento segue-se como cozinhar feijão fradinho, temperar no tempero do orixá, que é cebola ralada, azeite de oliva, azeite de dendê, gengibre ralado,
você dora a cebola e o gengibre no azeite de dendê, o feijão fradinho já cozido, sem água, você coloca esse feijão, entendeu? Um pouco de farinha, mexe e espera esfriar, acerta o sal, né? Às vezes você vê minhas receitas, eu pouco falo do sal, mas tudo vai uma pitada de sal e muitas vezes essa pitada, qual é o tom do sal? É aquele tom, é aquela quantidade que satisfaça o seu prazer, que se você o comer, está no seu agrado, nem mais, nem menos. É difícil, né? Porque eu acostumei nos anos na minha casa a comida quase sem sal. Então, o meu gosto é comida sem sal. E quando eu vou comer nas casas alheias, eu acho tudo salgado. E aí, na comida do orixá, eu tenho o hábito de pôr a quantidade de sal acima do meu gosto, para que ela fique saborosa. E você espera o prato esfriar e ofereça pedindo as suas ambições na vida. E aguarde que Obá vai correr atrás daquilo. Vai preparar a sua cabeça, preparar a sua vida para que você caminhe dentro daquilo que você quer. Mas voltando, todo episódio eu falo de algum livro, eu dou uma orientação de alguma coisa para se ler, para se estudar. E essa semana eu estava a procurar o livro que iria ser orientativo. Eu, infelizmente, caí de uma escada e essa escada bateu no mezanino lá da minha casa e derrubou uma caixa que veio de encontro à minha cabeça. Esta caixa havia alguns livros e por este motivo eu falei, esses serão os livros que eu vou indicar. Não tenho muita referência quanto ao conteúdo do livro, mas eu achei que era uma indicação, era um sinal que estes 3 livros que caíram de dentro da caixa deveriam ser orientados. Tem um mestre que não está mais entre nós, Rubens Saraceni, que escreveu este livro Umbanda Sagrada. Este livro eu o encontrei em algum sebo, não tive o prazer ainda de lê-lo, mas a história e os livros de Rubens Saraceni por si só falam. E aí eu aconselho, quem quer saber um pouco mais da religião, da ciência, da magia, dos mistérios da Umbanda, aqui deve ser o livro indicado para que possa adentrar no conhecimento, no mistério da nossa religiosidade. Eu tenho algumas restrições, porque eu fiquei 30 anos na Umbanda e a Umbanda que eu conheci há 50 anos atrás não é a Umbanda que eu vejo hoje. Né? Existe, parece, uma divisão, né, da Umbanda do Zélio de Moraes e a nova Umbanda do Saraceni, entendeu? Então eu não posso fazer menção a este livro porque eu desconheço. Mas muitos seguidores da Umbanda seguem esta Umbanda do Rubens Saraceni. E a Umbanda cresceu muito após ele divulgar esses conhecimentos através da escrita da Umbanda. Esse tá aqui, ó, também, que caiu em minha cabeça. 3.333 pontos riscados e cantados. Você vê neste livro vários pontos de Umbanda para várias entidades que nós chamamos no Candomblé de catiço e alguns pontos riscados, né? Eu quase não vejo isso mais, né? As pessoas riscando ponto. Eu acredito que este livro seja extremamente importante, porque no caso este aqui já estava em sua 10ª edição. E aí ele tem várias informações.
né? Várias cantigas, né? Eu me ponho à parte com relação a estes livros, porque o livro explica a letra da música. Mas como que de um livro a gente vai aprender a cantar sem o seu canto? Cada um vai fazer o ritmo que quer, o jeito que quer. E aí talvez isso que eu vejo hoje quando eu vou cantar algo da Umbanda, de que eu aprendi há 50 anos atrás, há 40 anos atrás, não é da maneira que é cantado em algumas casas de Umbanda, né? E aí eu vou relatar, eu tenho uma assim, como é que é? São flores, nanã, são flores, nanã, buroquê. São flores, de seu filho Obaluaiê. Em tempo de agonia, ó quem me vem socorrer, é seu filho, é meu pai, é São Roque, seu Obaluaiê. Eu canto desta forma e eu vejo muita gente cantar diferente o ritmo, né? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio, colhendo liro, liroê, colhendo liro, liroá, colhendo liro pra enfeitar nosso congar. Colhendo liro, liroê, colhendo liro, liroá, colhendo liro para enfeitar nosso congar. E aí você vê que em algumas casas hoje eles cantam num ritmo diferente. Talvez por este motivo, por existir o livro e não acharem o cântico de como, e acaba se desenvolvendo uma maneira de se cantar baseado-se no que está escrito. A internet hoje nos facilita muito, né? Porque você pode fazer essa pesquisa nos programas existentes, né? De música e ver como que se canta e acompanhar melhor, né? Agora, o terceiro livro que também veio à minha cabeça, ele chama Ebós e Feitiços com a Magia de Odus, para Todos os Fins, de Batista de Obaloaiê. Este é o livro. Também não tenho ainda, não tive a oportunidade ainda de lê-lo, de me orientar através dele. Eu acho bonito, né, essa escrita, valorizo a escrita, mas a escrita tem que vir com uma coisa básica. As coisas da nossa religião têm que vir com o axé dos orixás. E esse axé é passado de pai para filho. Eu tenho cuidados, né? Porque eu tenho medo de que a pessoa adquira um livro desse, vai fazer esta magia para alguma finalidade e não consegue o seu objetivo. E começa a falar mal da religião, a falar mal do livro, a falar mal da nossa cultura, porque não se conseguiu. Atrás de um encantamento, de um ebó, de um sacudimento, de um feitiço, de uma magia, tem que existir a força dos orixás, o axé, aquela energia vibrante, e essa energia é passada de pai para filho. Então, oriente-se com seus zeladores para que aquilo que você está estudando possa vir com a axé dos orixás e não te decepcionar. Bem, é tudo que eu podia falar por hoje para vocês. Eu gostaria de encerrar este programa agradecendo os meus ancestrais, agradecendo os orixás, os inquices, os vodunces, os meus mais velhos, os meus mais novos, os meus iguais, por nos permitirem estar aqui hoje, mais uma vez, levando conhecimento para vocês. Meu muito obrigado.